Sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 23 de novembro de 2023 e este é o episódio 172 do podcast da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e esta semana estarei à conversa com o ilustre convidado que agora vos apresento. O público ficou a conhecê-lo há 2 décadas como voz dos Vicious Five, depois de emprestar as suas baquetas aos Caveira, mas depois da separação da banda fez dos Paus a sua nova casa permanente, mantendo-se nela até hoje. Baterista e vocalista do Quarteto Lisboeta, que em Albergaria estreia-se no Posto Emissor no momento em que os Paus entram no 6º capítulo do seu percurso com o álbum Paus e o Caos, expandindo os seus limites sónicos em parceria com um trio de guitarra, sopros e percussões. O ano em que participou no Festival da Canção, com o tema Sapatos de Cimento, marca também o regresso ao seu outro projeto, Os Bateu Matou, com 2 singles que antecipam a edição de um novo EP. Bem-vindo, Kim. Obrigado. Obrigado por teres aceitado o nosso convite para Claro estar sim. aqui comigo. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Garfos e facas afiadas como as línguas, mãos à vista e sem tocar nos talheres, nem que insistas, isto não é como queres. Tanto apetite pelo meu limite, a tua fome sabe mal, lanças batalha. Control é uma ilusão. É desta forma que é apresentada a premissa para este Paus e o Caos, o novo álbum. Ouvindo os discos dos Paus desde o início, eu acho que se sente que há sempre ali um caos controlado ou não controlado às vezes. Esta noção de controle é uma ilusão foi uma forma de sublinhar que a música dos Paus é desbragada e não tem muito controle. Sim, acho que sim. Imagina, eu acho que bora lá, começar já conceptualizada desde o princípio, que adoro. A questão do caos enquanto agente criativo nos Paus é uma coisa que está lá sempre. E o truque ou o que a gente podia controlar era o limite onde esse caos acontecia, onde é que se permitia a coisa ser aleatória, onde é que se permitia que a coisa fosse espontânea. E no processo de composição foi sempre assim. E onde a gente se sentava, montava as coisas, íamos tocando e reagindo uns aos outros, e esse caos surgia dessa reação e da gente tender a não pôr muitos limites, a não pôr muitas regras estéticas na coisa. E foi sempre um agente que esteve lá, ou seja, foi sempre um elemento com que a gente compunha. A lógica aqui e era aplicado, imagina, a forma como se podiam 2 baterias garantir a secção rítmica. Era aplicado com como é que depois, se calhar, faixas eletrónicas ou programação podia cair por cima daquilo que estávamos a fazer. Era aplicado com o que é que as vozes podiam ou não podiam fazer. E de repente o que faltava a aplicar esse caos, e por isso é que o caos é um bocadinho mais predominante para nós, porque mexe no fundamental, que é a formação da banda. E o caos neste Paus e o Caos foi, então bora de lá tipo abrir mão de quase de sermos senhorios disto, não é? Pegámos aqui da conversa que estávamos a ter, não somos senhorios da banda, e se a gente de repente fizesse uma relação mais aberta e se coubesse mais vocabulário, coubesse mais discurso, coubesse mais som por cima daquilo que a gente já fez, e deixar o caos acontecer por cima disto, não dependendo totalmente só de nós. Portanto, de repente o caos é quase o quinto elemento, o quinto Beatle aparece aqui, simplesmente para expandir sonicamente aquilo que a gente estava a fazer, porque
esta ideia de chamar mais gente não é nova para os Paus, não é? Mas numa perspectiva de composição e de arranjo e disco, não tínhamos feito ainda. E porque sentimos que, ok, o disco estava feito. O disco estava feito o ano passado. Só que a gente pensou, ok, mas é só mais um disco, a gente não há risco aqui, não há aventura, não. Sentiram que estavam a autolimitar de alguma maneira no vosso som? Ou... Não, sentimos que estávamos a ser um bocadinho reflexivos, ou seja, era um comportamento automático, era memória muscular. Okay, já fizemos o disco, tudo bem, mas é o disco que nós 4 fazemos com um processo mais ou menos parecido com os anteriores, e o resultado soava a isso, soava um bocadinho a piloto automático. Então bora lá meter isto. Quiseram destabilizar a coisa, Exato. trazendo mais pessoas para... Mete outras pessoas, deixa ver o que é que a gente faz. Não era para ser tipo o álbum com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, mas era o que é que acontece se vier outra música, se vier outro discurso para cima disto. E essa aventura é muito fixe, ou seja, paus a saberem receber ou a quererem receber. E depararam-se com os paus diferentes no contacto com estes 3 elementos que trouxeram para bordo deste disco. Atenção, aquilo que nós estávamos à procura. E referir os nomes deles: claro. O Yuri Oliveira, o João Cabrita e o Tomás Atar. O Tomás Atar. Imagina, nós não era a mesma música que estava feita. Não era tipo, já ouvi esta canção, já ouvi este som. Não, a gente mudou algumas coisas, a sonoridade estava diferente. Soava era que podia ser mais ameaçador, podia ser mais, podia questionar mais, mas havia sítios novos que estão lá nas canções. Mas era fixe se fosse mais rápido, se houvesse mais som, se houvesse mais, tivesse a ser mais estimulado. Apetecia-nos isso, estás a ver? E aquilo que nós, enquanto músicos, podíamos dar e efetivamente tocar ao vivo, que há sempre essa preocupação, tipo, podíamos fazer um disco que um disco funcionasse, mas depois ao vivo não podíamos estar muito próximo daquilo, ou estava demasiadas coisas no computador ou no backtrack, soa um bocadinho falso. Era fixe que aquilo tivesse correspondência para palco. E isso fez sentido, e fez sentido numa relação de 15 anos, de 6 discos, de bora lá ter aqui outras energias, outros inputs, outras opiniões. Isso é fixe, e trouxe boa energia, trouxe boa frescura para dentro da sala de ensaio, para dentro da carrinha, para cima do palco. É fixe, é muito fixe. Esta ideia, pegando outra vez nesta ideia da ilusão do controle, tu tens noção da percentagem que há em ti de control freak? Eu acho que todos nós temos um bocadinho essa mais ou menos, não é? Sempre temos um bocadinho essa de queremos controlar aquilo que se passa na nossa vida, no nosso trabalho, pá, e às vezes deparamos muitas vezes com eu não controlo nada, não é? Tu tens noção de quão isso é presente na tua personalidade? Eu fui ficando mais. Imagina, paternidade, responsabilidades, contas. Como qualquer músico português, tenho traumas diagnosticados com a Segurança Social, traumas diagnosticados com a nossa autoridade tributária. Poucas coisas me põem em bicos de pés como uma carta registada dessas 2 entidades. Ou seja, que eu compreendo que são responsabilidades minhas, mas pronto, isso será outro. Não sei se será para o posto emissor dessa conversa. mas a noção de controlo e de poder controlar ou de antecipar é importante, e eu acho que vem com a idade. Agora, a criar o controlo, eu sou focado numa coisa que é a ideia. Ou seja, volto muitas vezes, qual é a ideia? O que é que a ideia está a pedir? O processo em si, eu acho que é fixe que ele seja dinâmico, e há muitas surpresas que acontecem na aleatoriedade de experimentarem uma outra coisa que resultam. Agora, o controle de estar tipo voltar, dar um passo atrás, ver o big picture, o que é que esta ideia estava a pedir, qual é a história que estamos a contar com isto, qual é o efeito que tínhamos pensado que isto podia ter, e as soluções que a gente está a criar respondem a isto. Esse controle interessa-me. Agora, o controle de processo, há muita coisa fixe que acontece na espontaneidade, no acidente.
Também há muita coisa fixe na edição, no arrumar. Bora lá fazer isto bem, bora lá fazer bem, mais um take. Há coisas fixes que saem daí. Mas há em termos criativos não te importa, ou se calhar até te interessa ceder um pouco o controle Adoro. ao que aconteça, não é? À experiência. Ao espontâneo, à aleatoriedade. Há muitas coisas fixes disso. Muitas coisas. Pouco antes de o álbum sair, vocês mostraram o Calma, um tema que dizem chegar como exploração da ideia de definição de limites nas relações. As pessoas comem e bebem umas das outras demasiadas vezes sem o perceberem, quase sempre sem reconhecer o valor de um faz-favor ou de um obrigado. Nós estamos a ficar cada vez mais embrutecidos no contacto com o outro. Tu sentes que isso acontece? Eu sinto. Ou seja, esta mediação que nós temos na relação uns com os outros, não estarmos, ou seja, não sentirmos que estamos na presença de outros seres humanos, desensibiliza-nos para muita coisa. E nesse que tu achas que isso deve, não é? Porque esta porcaria, os telemóveis, obviamente. Porque há aquela ideia, tipo, nós ouvimos muito, quer dizer, os nossos pais e não sei o que dizer, antes nós cruzávamos na rua com as pessoas e havia sempre um bom dia, havia sempre e hoje em dia, até com os vizinhos, se calhar cruzamos nas escadas e estamos tão absortos e estamos tão, nem sequer, pronto, é a digitalização da sociedade que está a fazer com que isso aconteça. É assim, eu acho que temos que ser honestos no sentido, estas ferramentas de comunicação só enaltecem aquilo que já lá está. Claro. Ou só amplificam aquilo que já lá está, ou facilitam a expressão de comportamentos e valores que já existem. Podem controlá-los, podem contextualizá-los, podem fazer o frame mais apertado numa coisa ou noutra, mas se os valores não estão lá, não estão lá. Ou seja, sim, as boas maneiras não é a mesma coisa do que consideração. A etiqueta não é a mesma coisa do que humanidade. Acho que são duas coisas, podem ser duas coisas diferentes. Mas esta coisa das fronteiras, a forma como muitos de nós somos educados a diluir barreiras em nome das boas maneiras e em nome das relações e de medo da rejeição, acabamos por tolerar uma data de coisas. É uma coisa que na vida de nós quatro foi mais ou menos um tema que foi acontecendo. Ou seja, entre avaliarmos e gerirmos as nossas relações uns com os outros, entre os quatro, com as nossas famílias, com os nossos parceiros e parceiras, profissionalmente, emocionalmente, é uma coisa que acabou por ser de maneiras diferentes nas nossas vidas um tema onde a gente estava e gastámos algumas horas a conversar com divórcios, com filhos, com relações profissionais onde tu começas a dar muito mais valor o valor de um sim, o valor de um não, o valor do tipo, isto não é para mim, ou eu não me posso permitir ser tratado assim, independentemente do resultado da minha atitude. Ou seja, eu acho que isto é verdade para muita gente de maneiras diferentes, mas da forma como somos educados e como o mundo rápido nos vai exigindo que aceitemos uma data de coisas no medo de perder oportunidades e no medo de perder aceitação, no medo da rejeição, acabamos por nós próprios, sermos nós a diluir fronteiras que são fundamentais para o teu bem-estar, são fundamentais para tu saberes exatamente aquilo que tu és e gostares daquilo que tu és e gostares daquilo que estás a fazer. Ao fim e tu estavas a falar disso e eu a pensar, ao longo destes 15 anos em que os pais estão juntos, muita coisa lá está, aconteceu na vossa vida. A forma como as dinâmicas das relações pessoais entre vocês os quatro afetam a banda mudou muito. A forma como como é que eu ia te explicar isto? As vossas relações interpessoais dentro da banda fizeram com que houvesse uma dinâmica diferente. Quando tu pensas nos paus há 15 anos e pensas nos paus agora, vês uma grande mudança até da forma como se apresentam em palco, a forma como vão para palco, a forma como estão em estúdio, a forma como comunicam em estúdio. Há uma grande diferença. Claro que sim. Imagina, os paus de 2008, 2009 eram
eram 4 gajos que estavam tipo: que bicho é este que a gente tem aqui? Bora estar bué de tempo juntos a perceber o que é que se passa, o que é possível com isto. Isto é super excitante. Bora, estrada, tocar em buracos, não sei o que. Não. Os paus de 2023 são 4 gajos que estão. Isto que nós temos enquanto expressão é uma avenida bué da fixe para a gente experimentar uma data de coisas. E do ponto de vista logístico, operacional, profissional, a gente tem outras necessidades que lá está, as fronteiras foram-se cristalizando, tipo, isto não me faz bem, eu não preciso disto, não acho que isto nos ajude. O critério de 15 anos de experiência já nos permite dizer o que é que já é saudável, ou seja, foi muito fixe no princípio da banda a gente beber e chupar isto até ao tutano e perceber onde é que podíamos e que podíamos fazer. E agora o que sobra, a essência de 15 anos a depurar isto é uma arena criativa incrível, que dá para fazer aquilo que nós quisermos, e acho que sentimos inclusive criativamente mais livres do que alguma vez já tivemos. E é um bicho muito complicado, não é muito complicado, mas é um bicho difícil de operacionalizar. Ir para a estrada, não dá para tocar em todos os palcos. E nesse sentido, como já fizemos muita coisa, também já não vivemos tão intensamente o que é que a banda é, em termos de vida de todos os dias, o lado mais logístico do que é ter uma banda destas, com 2 baterias, com amplificadores de baixo, com essas coisas todas, com tipo uma equipa que é pequenina, mas que implica cuidado e que implica trabalho. Portanto, esse trabalho de ir crescendo e percebendo os nossos limites afetou e redefiniu uma data de coisas, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente compõe, como a gente se expõe a determinadas situações que possam implicar mais stress. Eu acho que a gente disse aí já sabemos muito melhor os nossos limites, e eu acho que a música reflete um bocadinho isso, já mais calma. No caos, claro. Exato. Deixa-os ladrar, cantam em Cães Não Voam. Eu não sei o que é que esteve na gênese desse tema, e provavelmente vou estar aqui a entrar a fundo em algo que não tem nada a ver com nada, mas no momento em que há tanta gente a falar alto em espaços de comentário, sejam eles quais forem, seja um comentador que vai à televisão, seja eu ou tu nas redes sociais, vocês sentiram que é bom relembrar a sabedoria daquele ditado que os cães ladram e a caravana passa? Completamente. Imagina, e é uma coisa que os paus nesse sentido, enquanto entidade, enquanto comunidade de grupo de pessoas que criam juntos, sempre foram um bocadinho autistas nesse sentido. Talvez em 2008, em 2009 tivéssemos a olhar um bocadinho por cima do ombro para perceber o que é que podíamos beber, mas depois aquilo que fomos fazendo foi sendo suficiente e autónomo para a gente se medir e reagir uns pelos 4, e não olharmos muito para fora para dosearmos aquilo que estávamos a fazer. Mas essa letra era mais, eu acho que surgiu de uma forma natural para aquilo que a canção estava a pedir, mas era muito sobre também sobre isso, também sobre definir limites e a forma como nós olhamos para fora para nos validar a nós próprios, e dentro, enquanto adultos, nós 4 fomos fazendo isso, as nossas relações e entre os 4, mas depois de repente somos pessoas que já têm filhas e filhos, e que de repente ver os seres humanos em construção e como é que são tão frágeis nessa lógica, com a informação que tu lhes dás, uma opinião que tu lhes dás ou que eles recebem, e que aquilo afeta, mexe na essência deles mesmo a sério, e a gente vê essências puras a levarem pancada. Era um bocadinho, e às vezes até temas quando isso começou a acontecer contigo, não é? E depois, e tu já tinhas esquecido, já tinhas sublimado, já tinhas mandado, espera aí, isto aqui não é nada fixe. E essa canção é mesmo só sobre isso, que é um tema desde sempre, que é espera aí, antes de saís para a rua, lembra-te que tu chegas, és vales, bué, e és fundamentalmente
único ou única, e está bom. E se eles ladrarem, diz mais sobre eles do que diz sobre ti. Claro. Esta caravana que passa, neste momento parece um pouco empancada, na verdade, se nós olharmos quer para aquilo que se passa no nosso país, quer para aquilo que se passa no mundo, estamos mergulhados aqui numas encrencas. Pronto. O que é que mais te tira o sono quando tu, e lá está, se calhar até pegando no facto de seres pai, o que é que mais te tira o sono quando tu abres um jornal ou ligas a televisão e pensas, pá, o que é que o futuro nos reserva? Neste momento parece tudo um bocado negro. Eu acho que está muito tudo sob ataque, e isto é uma frase horrível se dizer para ser disseminada por uma data de pessoas, mas eu sinto que o Estado Social em Portugal está sob ataque. A nossa a possibilidade de termos uma natureza fixe para os nossos filhos e nossos netos viver está sob ataque. Geopoliticamente está tudo estabilizado e tu percebes que as razões continuam a ser as mesmas, que é só sobre dinheiro, controlo de gás e petróleo, e está tudo e as vidas contam bué da pouco. E depois olhas para o quarto ao lado com os teus filhos a dormir, tipo, e o que é que eu faço? E essa frustração e essa falta de poder, falta de controlo é desesperante. Ou seja, eu tendo a não ligar muitas notícias por não saber lidar com isso, e na minha impotência ficar só focado naquelas pessoas que estão lá em casa, estás a ver? E acredito que muita gente faça isso, e acredito inclusive que esse gesto, ou que é um gesto de sobrevivência emocional, seja responsável por muita falta de agência e muita falta de critério de uma data de escolhas que depois se refletem em eleições como na Argentina. Eu quando vinha para aqui, vinha a ouvir a TSF, um comentador falava da questão de haver cada vez menos participação política dos cidadãos em Portugal. Há cada vez um afastamento maior, e isso depois reflete-se numa série de coisas que se estão a passar, não é? Tu sentes e lutas contra esse afastamento da participação cívica, até porque a dada altura eu quando ouço este tipo de coisas olho para mim e penso, pá, o que é que eu posso fazer, o que é que eu estou a fazer, e a dada altura tu percebes o que é que podemos efetivamente fazer, não é? Eu não sei se serei a pessoa para responder a isso. Agora, posso dizer aquilo que eu tento fazer, ou seja, voto publicamente. É a base da participação, não é? Olha, voto publicamente e faço questão que a minha filha e as outras crianças aqui no nosso grupo vejam isso como uma celebração da nossa liberdade, esse momento de poder votar e poder ter opinião. Faço isso e promovo. Depois, as discussões não são sobre clubísticas e partidárias. Há discussões à mesa, há discussões em casa, há conversas sobre valores, sobre ética, sobre morais, porque é que isto não está certo, porque é que está certo, e pergunto a opinião, tento estimular a opinião em casa. Depois, agora, não sou muito de transformar tudo em pódio, ou seja, não acho que o meu Instagram seja pódio para isso, até porque muitas vezes sinto que não tenho lugar de fala para falar de uma data de coisas. E às tantas também há muita gente a falar, não é? Exato, há muita gente a falar, e muita gente a falar bem, muita gente a descontextualizar, o que é complicado, que é perigoso, mas há muito ruído, e não sei muito bem fazer, e compreendo que seja uma luta muito vossa dos meios de comunicação, tipo, revalidar e voltar a solidificar a importância de uma opinião informada. E não é um desafio bué complicado que eu não sei dar respostas também, mas é um trabalho que eu faço. Depois, o que é que uma canção pode fazer, não é? Pode fazer muita coisa. Eu tento sempre ajudar as pessoas a serem boas pessoas umas às outras, e esta frase foi horrível, por favor não isolem isto entre aspas, mas ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Para que uma canção, que uma letra seja sobre ajuda as pessoas a sentirem-se menos sozinhas, e com isso se calhar não fazerem outras pessoas sentirem-se tão sozinhas, e haver mais compreensão, haver
O poder da canção é uma coisa real, não é? Eu acho que sim. Eu não acho que sim, eu sei que sim. A canção, esta canção salvou uma vida, nós vemos muito isso às vezes, tipo, não é? Porque se calhar nos leva a pensar em determinadas coisas de uma forma, uma perspectiva diferente também. Tu lembras de alguma canção que tenha feito isso por ti? Que me tenha mudado, seja transformador, ou que tenhas ouvido aquela canção e pensado, pá, isto muda um bocadinho o jogo daquilo que eu pensava sobre a vida? Ou... É horrível. Eu sei que isto é uma pergunta horrível, difícil, porque imagina, eu acho que sim, terá havido milhares de canções que fizeram isso por mim de maneiras muito diferentes, milhares de canções que me enganaram como é que o amor funcionava realmente, milhares de outras canções que foram banda sonora para eu descobrir que as outras canções estavam erradas. Sim. Agora, se há uma canção determinada, sei lá. Tá, vais pensando nisso. Sei lá, quer dizer, imagina, a letra que eu trago aqui no fim para partilhar convosco fala se calhar sobre isso e se calhar menciona uma data de outras canções lá dentro. Mas imagina, o punk rock nisso ajudou-me muito. Que era sempre um discurso de independência, comunidade. Tipo, ao fim do dia vai para a cama a achar que fizeste bem, ou que não pisaste ninguém. Estás a ver? O punk rock nesse sentido foi fundamental. Houve muitas canções que me deram barão ético para isso e que me fizeram sentir menos sozinho, no sentido de uma data de outras coisas, que me deu comunidade. Isso sim, tipo bandas como Sunny Asin, X-At, essa malta, estás a ver? Sim. Isso foi fundamental, porque eram canções sobre isso, sobre párias e malta que estava um bocadinho de fora, mas que tinha esse sentido de comunidade e que pertença. Eu ia falar disso ia te perguntar isso mais à frente até. Quais é que são as tuas melhores e piores memórias dos teus tempos de straight edge? Melhores e piores? Olha, para já, essa cultura de fazer, acima de tudo, é a coisa que cada vez que eu olho para trás para esses anos formativos, era sobre isso. Era mais importante fazer do que a qualidade do resultado. Era mais importante fazer do que propriamente o efeito. Não era sobre reach, não era sobre... Era sobre tipo, faz que é preciso ser feito, não foi feito, e se já estás a fazer parecido, ao menos o facto de ser feito por ti já lhe vai dar um twist qualquer. E o facto de tu estás a fazer e alguém está a ver que tu estás a fazer, há de ter efeitos fixes. Ou seja, fazer uma banda, organizar um concerto, fazer uma fanzine, de repente que estavas a construir comunidade, estavas a construir pequenas peças para haver pessoas poderem experimentar uma data de coisas. Primeira vez que eu vi um concerto ao vivo, primeira vez que tocavam ao vivo, primeira vez que se calhar ouviam falar de ideias que podiam ser libertadoras ou que pelo menos criar uma estrutura fixe de crescimento para uma data de coisas. Primeira vez que ouviste falar sobre feminismo, a primeira vez que ouviste falar sobre os impactos do racismo, ou seja, de repente havia uma vontade de perceber melhor os outros e de receber melhor os outros, por mais que fosse um espaço também onde havia muita burrice e muito preconceito, mas era um sítio fixe e que te culturalmente te dizia: aqui podes fazer mal, e se quiseres fazer perguntas, aqui também é um sítio onde há de haver alguém ou alguma coisa que te pode dar respostas. E isso no straight edge, o punk rock e o hardcore aqui em Portugal foi muito fixe para mim, porque simplesmente ensinou-te que o erro é uma coisa válida e que bué da fixe, ou seja, era um sítio bué da seguro para seres medíocre. E isso é super, super, super importante. E o que era válido era yes, mais uma banda, yes, mais uma fanzine de merda, que os testes são todos iguais à outra, mas yes, mais uma boa. E isto é bué da fixe. Isto é uma coisa que a gente esquece de fazer,
E numa sociedade e numa cultura que faz bué da rápido e tipo andamos a corrigir os erros ortográficos uns dos outros nos comentários e tipo dando outros erros, dando outros erros, e tipo não, man, deixa estar, deixa a pessoa mandar-se, deixa cair no chão. Essa lição é bem importante, deixa estar. Isso foi muito fixe, isso foi o mais fixe. Coisas beras, não tenho coisas beras, honestamente, não foi bué da fixe, fixe porque senti que tive bué de espaço para lá está, para crescer também, para crescer, não é? para dizer porcaria, para dizer disparates e aprender a fazer coisas. Tu falaste aí do X-Ato e eu ia te perguntar o que é que bandas como o X-Ato, o que é que o punk hardcore, o que é que ainda está hoje? Tu sentes que ainda consegues identificar coisas na tua personalidade musical que venha desses tempos? O tipo fazer primeiro, o pensar a fazer, definitivamente. Isso é uma coisa que o impulso. Imagina, tipo, e se fizéssemos e estás ou seja, o isso já é com o papel à frente, já é com soluções. Ou seja, há um ato pragmático e pensar fazendo, que o punk rock e aquela coisa de do it yourself é mesmo só. Não interessa se vai vender ou não. O que interessa é que tipo, se criar uma boa oportunidade para a gente ir a outra cidade ter com outras pessoas, ou tipo, podemos dar mais 10 concertos, entendes? Tipo, claro. é sobre a cena do fazer. Obviamente que depois o lado logístico, negócio, sustentável daquilo, que é uma coisa que o punk rock também ensina, porque aquele dinheiro é teu. És tu que estás a pagar aquilo, então bora lá, bora não ficar pobre, bora lá não pagar para tocar. Claro. E isso o punk rock também nos ensinou, ou seja, não é preciso ser incrível, tipo de boeda grande, se tu se calhar em palco compensares o facto de não teres um LED wall, se a tua performance for boeda grande, ou for boeda honesta, ou for com o coração todo lá à frente, se calhar isso vale. Trabalhar com aquilo que tens e fazer o melhor com aquilo que tens. E isso bandas como o X-Ato e a cena toda do hardcore em Portugal e principalmente em Lisboa, que foi a cena onde eu aprendi mais, era sobre isso. Era tipo e rasgo e atrevimento, e tipo no meio da inépcia da coisa de não saber fazer muito bem, apareciam tipo pessoas completamente únicas nas matinés do Ritz, na Casa Ocupada da Praça de Espanha, malta de outros sítios, de repente e era bem fixe, porque imagina, tipo, tinhas a malta de Sacavém, tinhas a malta da linha de Sintra, tinhas a malta da Margem Sul, e pareciam nações completamente diferentes, porque eram pessoas diferentes que ouviam coisas diferentes, estavam expostas, e de repente não havia uma ideia de um standard qualquer. A cena da Almada, que era simplesmente a 20 minutos daqui, era completamente diferente, esteticamente completamente diferente, e isso era muito fixe. Essa liberdade, tu perceberes que dava para fazer bué de coisas, e a procura e o prazer na procura, eu acho que vem um bocadinho daí. Tipo, qual é que é a cena a seguir? O que é que a gente pode fazer de diferente? Como é que a gente pode jogar aqui um bocadinho diferente? Essa aventura estética o punk rock também ensinou. Há um outro tema no disco instrumental com cujo título muita gente se identificará: Nunca Tive Dinheiro para Nada. Como é que vocês chegam ao nome de temas instrumentais? É muito maturado ou é a primeira coisa que vos vem à cabeça? Não, é um processo de escrita automática, é derivativo, é tipo hoje em dia acelerado por grupo chats do WhatsApp, e precisamos de fechar os nomes das instrumentais, e muitas vezes as com letra também, e depois passa por mas com pausa é sempre sobre também cria uma votação. Quem é que vota neste título? 1, 2, 3, 4, não? Hoje em dia já é mais fácil, tipo, a gente já ouve o título, não, esse está certo. Esse está certo, e normalmente é bastante unânime, mas é sobre uma meio escrita automática, meio um sentido ridículo que é muito da nossa intimidade, ou seja, que é sobre chocar um bocadinho, é sobre algum sentido de humor, é sobre tipo 1, 2, 3 leituras possíveis para aquilo.
já é muito natural. Imagina, a gente quando foi filmar os vídeos todos do Madeira, aquele processo que aparece no fim do documentário. A gente fez um documentário e aparece um fim, a gente está sentados à mesa com o disco fechado, já com a ordem feita, e estamos a decidir. Aquilo é sempre assim para os discos todos, e normalmente não demora mais do que aquele tempo. Este disco, o Pause e o Caos, inclusive acredito que tenha sido mais fácil. A gente fechou os títulos das canções logo com letra muito próximos de terminarmos as canções, e foi os interlúdios, as instrumentais que depois precisavam de tempo, mas já eram expressões que tinham aparecido no processo nas piadas que cada processo tem, cada disco tem, acaba por ter alguma andota associada, ou foi muito rápido. Tu começaste a tocar bateria aos 14 anos. O que é que te levou até este instrumento? Lembras-te? Era muita energia acumulada? Eu acho que não é o instrumento mais portátil de todos, não é? De todos. De todos. Se bem que não é harpa. Exato. Nem xilofone. O peso é um bocadinho diferente. Mas o que é que me levou? Eu acho que o batuque. Imagina, eu não sou aquele baterista que ouvia música e estava fixado naquilo. Agora é uma reação. O ritmo o corpo reage, não é? O corpo reage quando música que gosto. Começas logo a bater o pezinho. Ou seja, antes de falar, o batuque é uma coisa que deu a conversar com a canção. Eu acho que isso sempre foi assim. E depois, quando eu percebi o lado mecânico, tátil do instrumento, aquilo devolve-me muito. Ou seja, é uma coisa é um instrumento que te é recompensador, que te dá muito a tocar. Pelo menos para mim, eu sinto que o facto de bateres, tocares, mexer-te para aquele instrumento, aquilo devolve. Acredito que um guitarrista que tenha esse calling sinta a mesma coisa. Um piano tinha essa lógica de espera, esta coisa está a falar comigo. E eu acho que é um bond que existe. Essa tua conversa com a bateria, tu sentes que evoluiu muito ao longo dos anos? Completamente. Não, na verdade, eu acho que a forma de eu entender um instrumento é sobre isso. É sobre conversar com o instrumento, pôr o instrumento a conversar com os outros instrumentos, perceber como é que um instrumento pode falar por ti, e pode dizer coisas às pessoas. É uma coisa que acho que é a minha procura, é o que eu acho num instrumento e ia fazer música. É sobre isso, é tipo, isto é para fazer as pessoas ligarem-se umas às outras. Portanto, se não for tudo sobre isso, sobre criar conexão, então nem sei se estás a fazer música. As primeiras relações com o ritmo foram como quase todos os bateristas, foi ouvir música e tamborilar, e depois perceber que tamborilar é bada fixe e já não precisar de música para tamborilar, e qualquer superfície ou situação era para isso, e com muitos sabores às horas da refeição, porque talheres são baquetes, toda a gente sabe isso. E depois, tipo, pouco tempo depois, ou seja, antes de ter tocado bateria, fiz aquelas coisas que os miúdos faziam. Tive algumas aulas de música que não tiveram muito efeito. Aprendi a tocar o hino da alegria na flauta de Biesel. Claro. Cantei alguns coros e foi fixe, isso gostava. Esse lado de muitas vozes ao mesmo tempo é uma coisa que sempre emocionou. E depois, tipo, metal, amigos, sétimo ano, sexto, sétimo ano, bora juntar uns trocos e ir ali ao STD, não era STD, é outra coisa. É outra coisa. Eram uns estúdios em Sacavém, ali mesmo, lá no meio, que tu podias pagar a hora e tipo ensaiavas uma hora, e aquilo tipo, uau, isto é possível. Eras um miúdo hiperativo? Eu acho que não. Eu já te pergunto isto porque, olha, tu tens tantas atividades em mãos, não é? Sempre que podia haver aí uma
Eu não estava a falar de uma coisa diagnosticada, estava só a dizer uma criança muito ativa, ou um adolescente muito ativo. Sim, eu acho que sim. Eu acho até porque hoje em dia não há hipótese, mas tem de ser muito ativos. Há sempre milhentas atividades para fazer, não é? Não, quer dizer, imagina, o tédio e o aborrecimento tiveram um papel super importante na minha formação. Eu sou dessa geração de 2 canais de televisão, eu sou dessa geração de casas sem vídeo, casas sem DVD, casas sem internet. Sem consolas. Sem consolas, porque nunca tive dinheiro para nada, como diz a canção. Mas eu acho que foi bué da fixe. Foi bué da fixe. Até porque depois havia isso. As pessoas, ou seja, o lado de comunidade da coisa era super importante. Vou ter com os meus amigos para fazer não sei o quê. Vou à casa de não sei quem gravar os discos em cassete que ele sair para a rua, andar de bicicleta. Ir para a rua, ou seja, eu tive essa infância e foi muito fixe. Mas acima de tudo eu era ativo numa lógica de experimentar coisas e depois quando apareceu a música e quando apareceu o punk rock, e de repente todos os fins de semana havia coisas para fazer e depois para experimentar e para estar, e esse sentimento de comunidade foi bem fixe. Não é se eu era hiperativo, não, mas se estava sempre à procura de qualquer coisa para fazer, estava. Tu estiveste na fundação da Rádio Vodafone FM, que entretanto chegou ao fim e deu lugar à Batida FM na mesma frequência. Que ligação é que tu mantiveste com o projeto, e qual é o balanço que tu fazes dessa experiência radiofónica de um lado? Já estou a perguntar da experiência radiofónica do outro. Eu acho imagina, a Vodafone FM e a ideia da Vodafone FM, eu acho que foi muito fixe. E foi muito fixe porque era válida independentemente de quem é que estava a gerir a rádio ou a fazer a curadoria daquilo. Porque de repente era uma rádio que a promessa era música nova, bora ouvir música, não vamos mudar a playlist de 2 em 2 semanas, uma coisa que é tipo sacrilégio para as rádios de formato. E bora de alguma forma dar controle aos ouvintes para mexer nisso. E bora olhar para os hábitos de relação das pessoas com música e criar uma proposta de rádio e de playlist que reflita a forma como as pessoas estão a ouvir música. Ou seja, estamos a falar de 2011. Já foi há 12 anos atrás. Numa altura onde de repente grande tráfico dos festivais era para os palcos secundários. Onde no advento das plataformas de streaming se via reflexos de espera aí, as pessoas não estão a ouvir só aquilo que as playlists das grandes rádios nos estão a dar, então bora lá dar às pessoas aquilo que elas estão à procura. E de repente aparece uma playlist, uma rádio que era uma playlist para começar, que dá isso, que fixe, meu. Eu não tenho que estar só, eu posso ir no carro, não tenho que estar só no YouTube, não tenho que estar só não havia hábitos de Spotify ainda, não é? E isso foi bué da fixe, perceber que quando tu ouves aquilo que as pessoas estão a dizer, há efeitos. Porque era uma rádio que era para ser um statement publicitário, era uma rádio para durar só 1 ano. Pois. E depois a lógica foi: estamos aqui um orçamento, está aqui uma frequência parada, juntam-se aqui a fome à vontade de comer, bora fazer aqui um statement publicitário. E tanto que foi uma manobra publicitária que resultou porque de repente tipo, tinhas a Vodafone com um meio próprio, com números de relação e de goodwill que uma outra campanha qualquer não lhes estava a dar. Ou seja, se eles falavam na televisão, estavam a fazer publicidade. Claro. Se eles falavam na rádio deles, estavam a ter uma relação que é completamente diferente para uma perspectiva de marca. De perspectiva da música e de quem gostava de música, quem gostava daquela música, foi super fresco porque vai ocupar também um espaço que tipo, a Antena 3 tinha editorialmente uma obrigação que estava, naquela altura estava um bocadinho desfocada, que depois, passado 3 anos, a coisa foi ao sítio. Eu acho que em termos de serviço público estão certíssimos hoje em dia,
Mas naquela altura ainda estavam a tentar seremos a comercial do Estado, temos capacidade para ser isso, os estatutos permitem-nos, mas, ou seja, havia uma crise de identidade naquela rádio. A Radar tinha uma premissa estética super bem definida, mas estavam a perder uma nova geração. Aquilo estava estagnado, mas tinha uma fatia fixe onde nós estávamos a ombrear com eles. E ainda não havia tipo as rádios que existem hoje, que estão a ocupar esse espaço, que é rádios de uma geração que cresceu a ouvir hip hop e cresceu a ouvir música em streaming, que é outra coisa. Ou seja, houve ali um fechar de um ciclo que a Vodafone ajudou a ter casa para quem que estava à procura daquela música. E foi muito fixe. E foi bem fixe perceber que uma coisa que depois a Antena 3 pega muito bem e com toda a legitimidade, que é bué de espaço e há bem de interesse para as pessoas ouvirem programas de autor e opiniões, tipo ter o programa do Totrips de rock, ter o programa de hip hop do Sam. O primeiro programa que ele faz em antena aberta é na Vodafone FM. Foi muito fixe. E depois perceber que ir para o terreno e ter com as pessoas aprendia-se muito. E foi bué da fixe. Cá está. Mais um daqueles exemplos de não, eu consigo fazer isto, e sabendo perfeitamente que eu ia ter que aprender a fazer. E aprendi muito e aprendi muito a fazer mal. eu ia falar dos programas que tu tiveste tanto na Vodafone FM quanto na Antena 3 com o nosso camarada Mário Lopes. Pegar num disco e escalpelizá-lo do início ao fim, deu-te mais apreço ou menos apreço pela pessoa que faz isso da vida? Os críticos, as pessoas que criticam os álbuns dos paus, os discos que tu fizeste, como é que mudou um pouco a visão que tu tinhas? Porque há muito aquela ideia que os músicos, a relação entre os músicos e os críticos é sempre complicada, e eu percebo que seja, não é? Mudou essa visão que tu terias dessa figura do crítico musical? Asking for a friend. Estou a brincar. Se mudou, eu acho que clarificou acima de tudo uma coisa que a gente tende. Quer dizer, eu acho que há duas ideias que eu tenho que pôr aqui em cima, que é um crítico musical. Eu acho, e eu já tinha esta ideia antes de ter refeito essa fronteira entre esses dois skins. Mas a função de um crítico musical é acima de tudo de definir e ser representante de um gosto ao qual o leitor ou o ouvinte confia ou não confia. E eu acho que inclusive se me permite uma crítica, eu acho que faz falta exacerbar isso. Ou seja, porque depois isso sim é serviço público. É a opinião do Mário Rui sobre este disco, sabendo ele que ele tem a opinião sobre uma data de outros discos. Se este é um disco que ele gosta e eu confio na opinião dele, de repente há aí um serviço de então isto facilita-me o acesso a estas coisas. Ou se é o tipo de crítico de ajuda a analisar e te abre perspectivas novas sobre aquilo que não ouviste ainda, sim. Que te informa a audição, isso sim é serviço público. Há muita crítica hoje em dia que é mais higiênica, que é não tão ofensiva, não tão opinativa, é que está no limite de deixar de ser crítica, é só informação. Há duas coisas aí, aliás, eu falo muito disso, no sentido que, quer dizer, eu tenho formação de jornalista, portanto, eu sou crítico porque há um género jornalístico que se chama artigo de opinião, e é isso que eu faço também, não é? E se calhar nós estamos, tu e eu, se calhar estamos habituados aos críticos da velha guarda, que era efetivamente assim, ou gostavam ou detestavam, e depois se calhar há outras pessoas, e eu incluo-me ou não nesse grupo, que tentam olhar para um disco e pesar os prós e os contras e de alguma maneira, ao mesmo tempo que fazem esse balanço entre aquilo que é informação e aquilo que é opinião, que eu acho que é fundamental, hein? Ou seja, isso sim para mim é boa crítica. Está aqui o contexto deste disco. Na minha perspectiva, que era o que vocês tentavam fazer, era o que vocês faziam. Exatamente. Na minha perspectiva, isto é bem sucedido, cria uma boa peça neste sentido, é fundamental, tipo, ajuda quem ouve ou não, ou cria este problema, ou cria esta distorção de perspectiva.
E bora lá discutir sobre isto. E bora ser seres humanos uns com os outros a partir disto, que é para isso que um disco serve. Claro. Não é? Tipo, ou para te dar banda sonora, para te fazer sentimentos sozinho, ou para te dar plataforma de conexão com outras pessoas. E a crítica eu acho que tem que acelerar isso. Acelerar ou dar estrutura ou otimizar essas duas coisas. Tipo, se tu tens isto e não sei o quê, precisas deste disco. Ou este disco não faz um bom serviço porque está aqui, não sei o quê. Ser mais claro Imagina, mais direto. e depois o celeuma músico crítico, ou pessoas que fazem música com pessoas que fazem crítica, é o celeuma da humanidade. Tipo, este gajo não me percebe. Claro. E está certo, meu. Está certo, bora. Isso está ótimo, então bora conversar. Claro. Tu és também cofundador do Estúdio Barulho, que produz música para marcas. Eu sei que a tua ligação ao mundo da publicidade, da criatividade já é longa. Houve ali uma vontade de juntar essas duas paixões? Porque na verdade eram mundos que não se cruzavam, né? Já te ouvi dizer isso, a música, o teu lado músico e o teu lado sempre tiveram paralelos, e de repente encontraste aqui, se calhar, uma forma de... A partir da Vodafone FM. Sim. Quer dizer, eu já tinha feito música para publicidade antes com Vicious Five, mas nunca, ou seja, nunca os dois conhecimentos, os dois fazeres se juntaram. Até a oportunidade de fazer a música para o Pingo Doce. Ou seja, onde os dois pensamentos estão juntos. Eu ia te perguntar precisamente sobre isso, porque até pode haver quem não saiba que foste tu que compuseste aquilo, mas acho que não há ninguém em Portugal que nunca tenha ouvido a música, quem trouxe do Pingo Doce. Antes do primeiro anúncio utilizar esse tema, tu tinhas noção de que aquilo poderia ter o impacto que teve, ou só desejavas para bem do teu bolso que tivesse esse impacto? Sim, imagina, a história da canção tem uma certa graça. Quem trouxe foi escrita a primeira maquete com o Manel Palha em 2016. Dos Capitão Fausto. Exato. Em 2016, para, na altura, o que foi o concurso de pitching para a agência para ter a conta do Pingo Doce. Ou seja, a agência com que ficou, a agência de publicidade com que ficou a trabalhar o Pingo Doce é a BBDO, e na altura apresentou dois caminhos de possível reposicionamento da marca e estilo de comunicação. Um que era mais sobre stories, sobre famílias, e outro sobre esta coisa do familiar, portuguesa, emocionada e emocional, que é o quem trouxe e a presença da marca na vida das pessoas. E na altura a própria marca estava um bocadinho escaldada com os anos que teve a comunicar com música anteriores, porque achava que aquela canção e aquele estilo tinha posicionado a marca de uma forma se calhar demasiado popular, ou populucha até. E então a reação defensiva ao ter uma outra música foi tipo, se calhar não. E a canção ficou na gaveta em 2016, e eu continuava a fazer música e continuava a trabalhar em agências, em marcas, a escrever para marcas, e chegou ali ao primeiro Natal, onde nos foi permitido depois do confinamento, e esta ideia de estarmos juntos outra vez, e de uma marca que está junto das pessoas pela primeira vez que têm a oportunidade para estar juntos, aquilo, a agência lembrou-se, e já tinha aparecido a oportunidade dela da canção ser reutilizada noutros contextos, mas de repente ali naquela narrativa de o primeiro Natal que vamos passar juntos, a canção fazia sentido. E eu acho que foi essa tempestade perfeita de conjugar esses fatores. Uma canção que tinha um refrão acessível e fixe, com uma melodia que era emocional QB, num espaço publicitário de prime time onde não havia mais ninguém a cantar, com esse sentimento de podemos estar juntos outra vez, e aquilo, charneca seca, cigarro ao chão. Acho que foi isso. É o meu entendimento. Eu acho que foram demasiados fatores aleatórios para aquilo. Agora, o facto da canção poder ser repetida até a exaustão e não chatear muitas pessoas, quer dizer, eu sei por conhecimento de causa que
os funcionários do Pingo Doce não são os maiores fãs da canção. Acredito. Mas o facto do refrão ser repetível, ser refrão mesmo, obviamente que ajuda. O teu percurso profissional, paralelamente à música, tem uma série de camadas que eu até desconhecia, só descobri ao fazer pesquisa para esta conversa. Tu trabalhaste numa loja de malas, foste assistente de guarda-roupa. Como é que isto depois te leva ao trabalho criativo? Tudo pessoas, ou seja, a novela por trás desse currículo vitae é mais fixe. Ou seja, eu trabalhava numa loja de malas de uma pessoa chamada Dília Brito, que era assistente de realização de cinema e de filmes publicitários, e que depois daí fez com que eu começasse a ser assistente de guarda-roupa de Isabel Carmona no Arranca Corações, que fazia muito dos guarda-roupas desses filmes publicitários, e que depois daí me permitiu passar tempo e conhecer pessoas de várias produtoras de vídeo para filmes publicitários, inclusive o João Nuno Pinto, fundador da Garage, onde eu trabalhei quase 3 anos, acho eu, a fazer assistência criativa de realização, onde passava por escrever, pensar criativamente com os realizadores os filmes, e depois daí, com as agências com quem eu fui tendo contacto, que surgiu a oportunidade para passar para o lado da agência, e comecei a trabalhar em publicidade, mas pouco tempo depois numa das agências chamada Ador, num grupo ativismo, ou seja, pessoas, foi sempre pessoas. Isso era um futuro que tu imaginavas para ti, porque tu vinhas de um curso que interrompeste, de Línguas e Literaturas Modernas. Eu já devo ter acabado aquilo administrativamente, ou seja, eu sou da geração que Bolonha apanhou-me o curso a meio. Sim. Portanto, aquilo já deve estar acabado na secretaria, só que eu não sei. Ou seja, a possibilidade de publicidade era para mim mais concebível do que, por exemplo, jornalismo ou ensinar. Só que a gente logo arranja, e cheguei a ir ainda a estudar a uma entrevista para estagiar numa agência, só que depois eu acabei por não aceitar porque mas a publicidade era uma coisa que estava ali. Eu fui desenterrar uma entrevista que te fiz há quase 10 anos, na qual tu dizias: ainda não sou músico a tempo inteiro, e na verdade é uma realidade que me custa imaginar. Aceitar sim, mas imaginar não, porque sempre fiz as bandas em paralelo com outras coisas, sempre tive 2 carreiras. Havia um ainda no início desta frase. Tu achas que algum dia te dedicarás a ser músico a tempo inteiro? Eu hoje já sinto que sou. Eu hoje já sinto que sou. Já sinto que sou, porque conseguimos inventar esta coisa de este músico multifacetado que agora é sobre experimentar e inventar coisas, empurrar envelopes estéticos aqui nos paus. Agora é sobre fazer beats e fazer canções e refrões aqui nos Bateu-Matou. Agora é sobre responder desafios como o Festival da Canção, e que tu, como produtor, o que é que podias fazer? Agora, o que é que esta marca precisa de dizer no discurso música? Eu acho está tudo ligado, não é? Pela primeira vez estas consciências e discursos e soluções e experiências estão todas no mesmo sítio. Ou seja, já não são 2 skins, já é os skins todos ao mesmo tempo no mesmo sítio. Eu lembro de ouvir falar da coleção de discos dos seus pais, que ia do José Afonso ao Michael Bolton. Encontrei também uma outra lista de canções que tu escolheste para uma edição da revista Blitz há muitos anos, na qual incluías Beatles, ABBA, Fugazi e Andrew Lloyd Webber. Yes. Se pensares nos teus gostos, encontras alguma coisa que rejeites terminantemente, ou estás mesmo aberto a ouvir e a gostar de tudo que venha de onde vier, se obviamente for ao encontro daquilo que te marca? Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que estamos a falar de estilos, ou seja, personalidades de discurso e de expressão diferentes. Eu acho isso bué da fixe. Quando
eu acho que há critérios que são. E uma coisa que eu aprendi, por exemplo, a prestar cada vez mais atenção com o Mário Lopes no programa, no disco Disse e no Dois Homens um Disco, que era sobre isso. Era tipo, ok, a forma pode ser diferente, o estilo e a estética pode ser diferente, mas esta pessoa está a falar verdade. A relação que ela está com a expressão e com a linguagem, com o instrumento e com o arranjo é uma de criar emoções, ou isto é só uma reprodução de uma fórmula qualquer? Ou seja, é verdade, é expressão. Isso eu acho que é o mais importante, tu consegues encontrar em qualquer género, e eu acho que é isso que mexe comigo. Agora, quando a coisa é um bocadinho é vácua, né? Não tem consistência. Até pode ter consistência formal, mas aquilo tipo, ele disse aquilo porque sim. Porque nos últimos 2 meses é sobre fazer canções sobre água que está a bater, portanto bora fazer sobre sumo. Entendes? Tipo, sim. E eu acho que as pessoas também sentem isso. Naturalmente há uma relação utilitária com as canções hoje em dia, mas imagina, não é só a dancinha que vem associada, que pode bater, mas a relação das pessoas com canções e canções que ficam e que as marcam é quando há alguma verdade ali. Claro. Há uma intenção, há qualquer coisa da pessoa que fez que está na canção e que fica lá. Girando agora o disco para ver a coisa de outra perspectiva, que música da tua coleção é que fascina mais a tua filha? Da minha coleção? Sim. Imagina, ela já está naquela fase em que recusa aquilo que tu lhe mostras, ou nunca passou por essa fase? Ou... Não, é fixe. Ou seja, tal como bons hábitos devem ser mantidos. Então o acesso à coleção de discos ela pode mexer. Não há, os discos não são sagrados, são para ser arriscados, são para ser ouvidos, são para ser maltratados. Mas a relação dela hoje em dia é mais com streaming, essas coisas todas. E ela, há muitas coisas que ela vai à procura sozinha. Não é muito digger, ou seja, aquilo que o algoritmo lhe sugere é uma coisa que ela aceita bem. E já te mostrou alguma coisa que te tenha surpreendido, assim, que não conhecesses? Por acaso ainda não. Ainda será, de vez em quando há assim umas canções que eu ouço do quarto dela, que vou lá ouvir, mas não houve assim, tipo assim, uau! De vez em quando digo, olha, tens que ouvir isto, vê lá se gostas. E a maior parte das vezes ela não gosta. Mas o que é fixe, o mais fixe de tudo mesmo é as nossas canções de consenso que acontecem no carro, nas férias e a cantoria de carro. Isso é as coisas mais fixe, e que a gente hoje em dia já passou para a cozinha também. Isso é fixe, e anda tudo muito à volta de Motown, nessas canções antigas, e alguma pop, R&B, soul, que partilhamos o gosto, que é o uniforme entre os três lá em casa. Mas eu diria que ela gosta, tem mais relação, não há, tipo, não é a minha maior fã, ou seja, mas tipo, ela curte mais de Bateu Matou, eu diria, as coisas de Bateu Matou. Ok. Eu vou deixar as tuas tatuagens livres e bacanidão em paz. Toda a gente pergunta sobre elas sempre, mas eu pego numa quer dizer, pego numa coisa que a Áurea nos disse. Estava aí sentada nesse lado, uma vez que veio aqui ao posto emissor, a falar das mensagens de ódio que por vezes recebe pelas tatuagens que tem. Tu alguma vez sentiste que as pessoas olhavam para ti de forma diferente porque veem tatuagens nos teus braços, ou nunca houve assim? Eu acho que é uma coisa que se calhar há 20 anos era muito diferente do que será agora. Não sei quando é que começaste a fazer tatuagens. Pai, aos 18, ou seja, em 98. Acho que não, acho que nunca senti isso. Ainda bem. Eu se calhar não. Imagina, não te sei dizer aí a sentir pelas tatuagens, não. Já sentiste por outras coisas, mas pelas tatuagens não. Pá, imagina, eram coisas que deixaram e deixam a minha mãe desconfortável. Mas não senti. Imagina, a Áurea tem um palanque completamente diferente sim, claro. E tem outra coisa que é horrível. Ela não tem uma coisa que é horrível, mas o facto de ela ser uma mulher pública autoriza muita gente a ter muitas opiniões sobre ela, que é uma coisa que eu, sendo a pessoa que sou, nunca vou perceber
e nunca vou experienciar como ela experiencia, e é absolutamente horrível e não é injusto de todo. Por isso acho que não consigo comparar. Claro. Da mesma forma que eu não consigo comparar a minha experiência, mas alguém com mais melanina que eu não dá para fazer. Claro. Agora, mais uma vez, essas coisas dizem mais das pessoas que dizem do que propriamente se a Áurea tem tatuagens ou não, não é? Voltando à música para encerrar a nossa conversa, quais é que são os próximos passos dos Paus e o que é que podemos esperar dos Bateu Matou? Eu sei que havia um EP, ou um EP que está prometido. Quais é que são os próximos passos desses dois? Então, Paus estão a trazer o caos para os palcos, e estamos a preparar a montar para o ano uma turnê de auditórios, a preparar também o nosso verão com a subida a alguns palcos de festivais, e a perceber como é que se consegue trazer aquela gente toda para como é que se põe em palco o caos, o que é fixe. E temos umas coisas já alinhavadas para a primavera e para o verão. Queríamos inclusive abrir um bocadinho a barriga ao monstro, e fazer umas sessões gravadas ao vivo para mostrar como é que aquela coisa funciona, como é que funciona tudo. Isso é uma coisa que queríamos pegar agora para ver se conseguimos partilhar para o princípio do ano. São umas sessões de caos ao vivo, e essa é a missão para os Paus. Os Bateu Matou estão neste momento e golosamente a transformar o que seria um EP num LP. Ou seja, bora fazer um disco. Que é sempre a primeira frase destas coisas todas e a frase mais fixe, e está a ser um disco bué fixe de fazer e de ver a ganhar forma. E temos o quê? Temos aí uma passagem de ano para fazer, temos a internacionalização dos Bateu Matou a acontecer. Vamos ao Eurosonic, vamos a mais dois festivais, e que está em princípio está a aumentar essa turnê de festivais pela Europa para este verão. E com o lançamento desse disco, o Batedeira, que sairá mesmo no princípio do ano, vai também tipo um espetáculo novo de Bateu Matou a ser montado, com uma energia diferente, um bocadinho mais de punch. E saudades dos Vicious Five tens? Não. Ou aqueles, eu ia te perguntar, houve aqueles concertos, ia te perguntar precisamente por isso, porque houve em 2013, 2014, aqueles concertos. Sim, o funeral que encerrou aquele capítulo das vossas vidas enquanto Vicious Five. Tu não te imaginas a voltar a esse? Não. Não. Ficou tudo bem resolvido? Para mim, sim. Do ponto de vista estético e de expressão, não é uma coisa que eu tenha. Imagina, aquilo que eu poderia tirar daquele contexto de Vicious Five, eu sinto que eu tenho nos Paus e tenho nos Bateu Matou. Esteticamente, aquela música foi bué da fixe, é uma coisa que de vez em quando eu volto àquela prateleira, mas não é uma coisa que eu sinta que me defina, ou que seja uma plataforma para eu dizer coisas hoje em dia. Mas tenho imenso respeito pelo aquilo que a gente fez, e acho que foi alturas muito fixe. E foi uma banda muito fixe de fazer parte, e pronto, e é isso. Como vi dançar no Zimbábue, quero também contigo gingarue. Uma dança nova, mistura de samba com samba, de mambo com rumba, tua mão na minha e a minha na tua. No passado domingo, despedimos-nos de Sara Tavares, a voz de Coisas Bonitas, Bom Feeling ou Chamar a Música, que o país conheceu com apenas 15 anos, quando participou e venceu o concurso televisivo Chuva de Estrelas. Não resistiu à recidiva de um tumor no cérebro que lhe tinha sido diagnosticado inicialmente em 2009. As despedidas da cantora e compositora portuguesa de ascendência cabo-verdiana, que ao longo de 30 anos percorreu o mundo a mostrar a sua música, decorrem esta quinta-feira numa cerimónia reservada à família e amigos próximos. Desde que foi confirmada a notícia
notícia da sua morte, aos 45 anos, muitas vozes manifestaram a sua tristeza e agradecimento publicamente. Carlão, Selma Wamus, Dino de Santiago, Carminho ou José Brito homenagearam-na nas redes sociais, com Marcelo Rebelo de Sousa a enaltecer a vocação, dedicação e determinação de Sara Tavares, numa nota divulgada no site oficial da Presidência da República. Num texto publicado no site da Blitz, o músico angolano Paulo Flores, seu amigo e colaborador, recorda como a mãe desta Lisboa crioula que pôs todas as raças a beijar na boca. Para recordar também no site a última entrevista que Sara Tavares nos deu, no final do ano passado, e na qual confessava o seu amor eterno à música, dizendo que dela queria fogo para se alimentar, combustível para o coração e para o espírito. Kim, tu deixaste também uma mensagem sobre a Sara nas tuas redes sociais, dizendo que ela foi a primeira a dar-nos a matriz de uma música que recebe em si todas as músicas que coexistem em Portugal e a deixar-nos a ideia de que podemos inventar um novo caminho onde cabe toda a gente. Esse é para ti, um dos maiores legados da Sara? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Ou seja, e é o maior porque não era a missiva dela. Era só simplesmente a forma dela fazer. Porque ela estava à procura dela. E isso era o mais lindo. Ou seja, na modéstia dela era como fazia sentido. O que aconteceu é que foi um fenómeno tão, eu acho que tão discreto e tão modesto quanto ela, foi que ela ensinou muita gente a juntar peças que se calhar tínhamos crescido enquanto criadores de isto não casa. E casa porque nós somos essa confusão, nós somos essa mistura. E ela cantou e misturou antes de muita gente. E é por isso que eu acho que se deve enaltecer o lugar dela com um bocadinho mais de cuidado e com um bocadinho mais de consideração, porque essa prenda é uma prenda muito grande. Ou seja, o que ela ofereceu a quem é daqui, a quem vive e existe e sente aqui. Quando eu digo isto, quer dizer portugueses e as diásporas e as primeiras e as segundas gerações, que já são só uma coisa. Ou seja, em exagero, há pessoas que votam no Chega que sabem dançar Kizomba. E isso quer dizer que Portugal é um país de mistura. Estruturalmente racista, sim, mas de mistura. E ela começou a fazer uma música que nos mostrava e que nos dava banda sonora para essa identidade de encontro. E esse legado precisa de ser entendido, porque ela está a ajudar-nos numa dor muito grande, que é uma dor de identidade. E ela fazia isso porque estava à procura dela, e ela ajudou-nos a fazer isso. E isso é muito fixe. E não se precisa gostar da música da Sara para reconhecer isso e a importância disso. E eu acho que há um esforço institucional que deve ser feito para reconhecer isso. A comunidade de músicos e de música já vai fazendo isso. E o público e os fãs da Sara e os fãs de muita música que existe porque a Sara desenhou essa matriz, precisam de reconhecer isso. Ou seja, do ponto de vista da política cultural, é um hábito que devíamos fazer. Imitámos muitas coisas boas dos Estados Unidos, podíamos imitar isso também. O de homenagear em vida, de cuidar em vida. Não sei se viste aquilo que o hip hop está a fazer, que é uma fundação chamada Pay It in Full, que tem o Nas e tem uma data de gente que está bem na vida com o hip hop, que fizeram uma fundação para criar boa velhice para os fundadores do hip hop. Tipo, imagina, pagaram um seguro completo ao Rakim, dinheiro está aqui, o hip hop está-te a devolver. Mas também porque é uma indústria que gera muito dinheiro, não é? Mas este cuidado de reconhecer em vida o trabalho de quem ajuda a identidade de um país a cristalizar-se, a evoluir, a saber gostar mais de si própria, seria uma mostra de evolução. Não estou a dizer mais subsídios, mais porcentagem de orçamento da cultura para isto ou para o outro. Não, é tipo perceber que a nossa identidade é feita com heróis desportivos, sim, é feita com heróis políticos, sim, mas é feita com heróis e heroínas da nossa cultura também, mesmo. E é feita há muito tempo. Tu lembras-te do momento em que conheceste a Sara?
Lembro-me, eu conhecia há pouco tempo, conhecia através do Ivo. Sim. Ou seja, a minha legitimidade para falar dela é como observador, entendes? Tipo, claro. Eu sinto sempre que e para mim ela tinha essa importância. Tipo, ela entrava em estúdio, eu ouvia. Deixa-me bora aprender. E a cena mais linda é que a Sara, mais do que outra coisa, era isso que ela fazia, ela ouvia. E era, para mim é uma das mostras das pessoas maiores na música que são ouvintes primeiro. E ela fazia isso com as pessoas, fazia isso com a música, fazia isso no trabalho, ouvia o que é que a música tinha-lhe para dizer, ouvia o que é que a pessoa que estava a tocar um instrumento estava a fazer e, e as possibilidades que estava a abrir. E quando falava com pessoas, quando queria saber de ti, era isso. A ação dela era uma pergunta, não estava tão empenhada em deixa-me dizer, tens que ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Era ao contrário, ela ouvia primeiro, ouvia muito. Está oficialmente aberta a época de confirmações para os grandes festivais de verão de 2024. Megadeth, Avenged Sevenfold e Machine Head são 3 dos primeiros nomes anunciados para a segunda edição do Evil Live Festival, que regressa à Altice Arena em Lisboa nos dias 29 e 30 de junho. O Superbox Super Rock, que decorre entre os dias 18 e 20 de julho, no Meco, avançou como primeira confirmação os italianos Måneskin, que se estreiam em solo nacional no primeiro dia do evento. Já o Nós Alive revelou nos últimos dias que os Black Pumas e os Nothing But Thieves se juntam ao cartaz do primeiro dia do Festival de Algés, 11 de julho. Os irlandeses Fontaines DC são a primeira confirmação do Vodafone Paredes de Cora, que se realiza entre 14 e 17 de agosto. Diana Krall junta-se ao cartaz do 20º aniversário do Cool Jazz, atuando a 26 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. Estas e outras novidades podem ser consultadas em atualização permanente no site da Blitz. Antecipando a estreia do documentário Mutiny in Heaven, Nick Cave's The Birthday Party, esta quinta-feira no Festival Porto Pós-Doc, Lia Pereira assistiu ao filme e conta-nos aquilo que precisamos de saber sobre ele. Mais do que uma biografia dos Birthday Party, Mutiny in Heaven tenta captar o espírito que anima Nick Cave, escreve a jornalista sobre o retrato da primeira banda de relevo do músico australiano, contada pelo próprio e pelos seus companheiros de então. À semelhança dos Birthday Party, que implodiram ao cabo de poucos anos, este é um filme intenso que, sem grande pejo ou censura, pinta o retrato de uma época irrepetível. O artigo exclusivo está disponível no site Blitz e Mutiny in Heaven pode ser visto esta quinta-feira no Cinema Batalha e sexta no Passos Manuel, no âmbito do Porto Pós-Doc, tal como referi. Debruçámos-nos também sobre a série documental de Robbie Williams, disponível na plataforma de streaming Netflix. Em 4 episódios, o artista britânico, que se deu a conhecer com apenas 16 anos na boy band Take That, vai ao baú buscar gravações inéditas para passar em revista os altos e baixos de uma vida que lhe trocou as voltas várias vezes. Entre o sucesso precoce com os Take That e a vida pacata que leva hoje, Williams fala dos excessos, dos problemas de saúde mental e da mulher que o salvou. Sou um ermita, confessa logo no primeiro episódio. Se não estou no palco, estou na cama. E é precisamente na cama da sua mansão que se deita para assistir às imagens que marcam uma carreira musical com mais de 30 anos. O artigo pode ser lido na íntegra no site da Blitz. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje... Deixo-vos agora com algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Esta quinta-feira, 23 de novembro, John Grant atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do festival Misty Fest. Bárbara Tinoco tem concerto no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Filipe Sambado no Círculo Católico dos Operários do Porto. Nena no Coliseu de Lisboa e os Gift no Coliseu do Porto. Will Butler, ex-Arcade Fire, sobe ao palco do Hard Club no Porto, também esta quinta-feira, rumando depois
depois a Lisboa para atuar no Super Boca em Stock na noite seguinte. O Festival da Avenida da Liberdade conta ainda com atuações de Filipe Carlson, Extinto, Joana Alegre ou Batida, com Bonga, na sexta, e Ana Calvi, Legendary Tigerman, Jenny Beth ou Valete no sábado. Marisa Monte tem concerto no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, esta sexta, 24 de novembro. Mesmo dia em que Dino de Santiago celebra 10 anos do álbum de estreia Eva, no Tivoli BBVA, em Lisboa. E Márcia atua no Palácio Baldaia, em Benfica. O Festival para Gente Sentada regressa ao Teatro Circo, em Braga, na sexta, com concertos de Nils Fram e Mutu, e no sábado com Josh Rouse e Gilsons. Também no sábado, 25 de novembro, Chico da Tina atua no Centro Cultural de Viana do Castelo, Branco no Hard Club, Isaura no Salão Brasil, em Coimbra, e Salvador Sobral no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira. A 30 de novembro, a norte-americana Melanie Martinez dá concerto no Campo Pequeno, Carolina Deslandes na Altice Arena, Alice Fibilou no Lisboa ao vivo e Cristina Branco na Casa da Música no Porto. Chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Agradeço de novo ao Kim Albergaria por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Encerramos, como habitualmente, com uma leitura do nosso convidado. Kim, o que é que nos vais ler? Vou-te ler uma letra de uma canção que me emociona sempre, que eu ouço nas versões todas, que se chama Fé Cega, Faga Amolada, do Milton Nascimento, com o Beto Guedes. E a letra é muito linda, e a canção é muito linda, e vou ler. Agora não pergunto mais para onde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada. O brilho segue de paixão e fé, faca amolada. Deixar a luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca amolada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca amolada. Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia. Beber o vinho e renascer na luz de todo o dia. A fé, a paixão e fé, a fé, faca amolada. O chão, o sal da terra, o chão, faca amolada. Deixar a sua luz brilhar no pão de todo o dia. Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia. Vai ter de ser, vai ser muito tranquilo. O brilho segue da paixão e fé, faca amolada. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.